Existem coisas que a mente humana é capaz de criar, mas e quando não é a mente humana? Oi, gente, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Juliane. Para quem já é inscrito e já me conhece, sejam bem-vindos de novo. E para quem não é inscrito, se inscreva, já curte, comenta bastante que hoje tem videozinhos babado para vocês, hein? Hoje eu separei relatos de seguidores que mandaram pra mim e eu tô assim chocada, porque é a primeira vez que eu vou estar lendo relato pra vocês de seguidores. Então eu tô contente com isso, claro. E eu espero que esses novos conteúdos, né, essa nova interação com vocês, né, esse novo quadro acabe rendendo algo bom pra gente. Gente, tô olhando pra baixo porque o celular do Renan tá aqui, então eu uso ele pra poder ler os relatos. Mas enfim, gente, é isso, então bora pro vídeo. Vou colocar meu óculos, gente. Vamos lá. Nosso primeiro relato. Oi, Ju, te sigo do TikTok. Oi, meu amor, obrigada. Amo seus vídeos e fico feliz que trouxe isso pro YouTube. Gratidão. Meu relato é do dia que eu achei um urso na rua e levei pra casa. Voltando da escola, achei um urso caído bem próximo de casa. Como estava limpo, parecia novo, eu peguei e levei para casa, achando que o dono talvez aparecesse. Dias se passaram e ninguém veio buscá-lo, então acabei ficando para mim. Até que depois, algumas coisas ruins começaram a acontecer. Eu sempre acordava e o urso aparecia no chão ou em qualquer outro cômodo da casa. Mas só morava eu e minha mãe. Então, não era possível que aquilo acontecesse, já que a minha mãe trabalhava quase o dia todo e eu estudava. Depois comecei a ouvir risos como se tivessem pessoas brincando com o urso. Tá repreendido. Até que um dia estava no quintal e olhei pela janela e vi um menino brincando com o urso. Eu fiquei tão assustada, fiquei paralisada por alguns instantes. Em seguida saí correndo e entrei dentro de casa. Quando eu olhei, somente estava o urso na cadeira e não havia mais ninguém lá. Aquilo foi um basta, sem nenhum outro motivo para ter jogado aquilo fora. Peguei o urso, levei até um terreno baldio e coloquei fogo, sem pensar nem duas vezes. E acabei pondo um fim no urso. E nunca mais nada disso aconteceu. Você acha que era o urso da criança que eu vi? Amo seus vídeos. Olha, é complicado falar que o urso era da criança, né? Porque talvez podia até mesmo ter alguma entidade na sua casa, né? Ou alguma criança assim que acabou se apegando ao urso. Ou também, como você mesmo falou, aquele urso poderia ou pode pertencer à criança. Eu não teria colocado fogo. Eu teria levado ele a algum, cemitério e tinha deixado ele quietinho lá e ponto. Mas botado fogo não teria colocado. Até porque, se fosse da criança que você viu, é tadinho, né? Você deu fim no brinquedo dele. Mas obrigada pelo seu relato. Vamos para o nosso segundo relato, gente. O vulto do sobrado. Era Natal e eu tinha ido passar o Natal na casa de um amigo, que eu conhecia há muito tempo. E a gente tinha combinado de passarmos a ceia juntos. Chegando na casa dele, eu chamei no portão por várias e várias vezes. E ninguém saiu. Até que por fim saiu um homem com um terno preto, pele branca, que parou e ficou me olhando da sacada e me encarando. Eu perguntando do meu amigo e ele nada respondia, até que por fim o homem deu as costas e entrou para dentro. Aí o meu amigo desceu e eu perguntei para ele: o homem que estava no portão te chamou? E o meu amigo disse: não, eu estava no banho, ninguém me deu recado. Entramos para dentro, arrumamos a mesa e começamos a cear. Até que por fim meu amigo pegou e tocou no assunto com o pai, se era o pai que havia me chamado, ou aberto o portão, ou talvez tivesse dado algum recado e apareceu lá fora. O pai disse que não tinha saído, que estava deitado no quarto. Aí então,
Eu olhei para o lado e vi um quadro. Nesse quadro tinha 2 homens e o meu amigo. Eu apontei e disse que o terceiro homem do lado esquerdo era o homem que eu tinha visto. O pai ficou tão assustado que por um segundo o seu olhar mudou e era como se não tivesse nenhum semblante que ficasse no rosto ou nenhuma expressão que demonstrasse raiva ou medo. E o meu amigo disse para mim que aquele era o seu irmão, que havia morrido anos antes num acidente de carro. O pai levantou, me pegou pelos braços, aos gritos, me colocou para fora, dizendo que eu era par com o cão, que eu tinha sido usada pelo cão para poder ter sido. Que eu tinha sido usada pelo cão para poder ter sido fruto de uma discórdia na família, já que na religião deles os mortos descansam e eles não voltam. Então o pai dele acreditava que aquilo era o tinhoso. Disse que eu tinha uma parte com ele, como se fosse um pacto, e me botou para fora e proibiu nossa amizade. E nunca mais nos falamos. Esse foi o meu relato, Ju. Você acha que realmente foi um espírito que eu vi? Ou só foi uma coincidência que, por fim, acabou tendo um fim a nossa amizade? Amo seus vídeos, obrigada por ler o meu relato. Nossa, amiga, babado. Olha, eu acredito que o mundo, né, espiritual, ele seja muito misterioso. Então, às vezes a gente pode passar por situações que a gente não sabe diferenciar do carnal, né, do espiritual. Então, possa ser que realmente você tenha visto, né, uma pessoa desencarnada e foi um membro da família, aquilo acabou tendo essa situação. Chato que você perdeu a amizade, né? E o pai dele por ser ignorante. Eu acho que tudo deveria ter tido uma conversa e se acertado por ali mesmo. Mas obrigada, Minga, pelo seu relato. E agora eu vou ler de uma outra seguidora que também me mandou pelo TikTok. Eu não vou falar o nome dela, gente. Nenhum dos nomes, né? Porque eu não sei se podia nem pedir permissão. Então, vou deixar assim mesmo. Oi, Ju, bom dia. O meu relato foi o seguinte. Eu amava comprar roupas em brechó. Um dia comprei uma blusa linda, azul e um short jeans. Aí cheguei em casa, lavei e coloquei no amaciante. Todas as 2 peças lindas estavam ali. Guardei na gaveta e fui tomar banho. Quando voltei, as 2 peças estavam no chão do quarto. E ninguém em casa. E eu pensei, meu Deus, mas eu guardei esta roupa na gaveta. Não estou louca. Eu peguei e guardei de novo. Isso foi em uma quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, por volta de umas 6 horas da tarde, a roupa apareceu jogada na sala, no chão da sala. Ali eu liguei para minha amiga e contei o que aconteceu. E ela falou para mim jogar aquilo no lixo, ou procurar uma água corrente e jogar em um córrego. Aí eu fui e joguei em um córrego perto da minha casa. Passado algum tempo, fui no brechó de novo, conversando com a dona, que é muito amiga minha, falou que a roupa serviu e era linda. E contei que eu via, mas guardava e aparecia jogada no chão, no canto da casa. Fiquei com medo e joguei fora. E ela me falou, misericórdia, esta blusa e esses shorts que você comprou era de uma moça que já faleceu. E levei um susto. E ali vi que o mundo espiritual existe sim. E ela não queria que eu vestisse a roupa dela. Essa gente babado, né? Aí deu até um medinho agora, porque assim, eu tenho bastante roupa de brechó. E, ai gente, dá até sei lá, uma sensação meio ruim, sabe? Então, por isso que às vezes eu tento procurar saber de quem foi, como foi. Eu sou muito dessas coisas de energia. Então, assim, eu coloco a mão, eu olho, eu sinto, assim, pra ver se passa uma energia ruim. Se não passou, eu compro. Porque essas coisas de roupa, gente, às vezes você pode até não de repente ter, como é que fala? Ter trazido pra casa, mas tem energia, tem coisas da pessoa, então eu tenho um pouquinho de medo. Mas, amiga, coragem. Mas obrigada pelo seu relato, amiga. E se você estiver vendo esse vídeo, se sinta abraçada, viu? Gente, obrigada pelo relato de vocês. Foram 3 relatos que eu vi. E se vocês gostam de vídeos assim e quer mandar o seu relato pra mim, vocês podem mandar pelo direct do Instagram, vocês podem me mandar pelo direct do TikTok, vocês podem me mandar pelo e-mail que eu vou deixar pra vocês abaixo na descrição do vídeo. Então, assim, sintam-se à vontade, né? Eu amo
como é que eu posso te dizer? Eu amo esse mundo, né, do sobrenatural, do espiritismo, do misticismo, de magia. Eu sempre fui envolvida com esse meio. Para quem não sabe, né, eu fui da religião umbandista, eu fui candomblecista, eu fui quimbandista, enfim. Eu rodei aí muitas religiões espirituais, porque eu tinha uma certa sensibilidade com esse meio. Mas conforme for indo o canal e eu for vendo que vocês estão gostando, eu trago para vocês histórias minhas que eu vivi e conto para vocês como que foi toda essa convivência de ser médium aos 16 anos, como eu desenvolvi, como foi, enfim, eu trago para vocês. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem bastante, se inscrevam, compartilhem, deixem ideias de vídeo. Se vocês não gostaram, também deixem aqui nos comentários, desde que seja construtivo, nada de ofensa, tá bom? Fiquem com Deus